Bora lá, galera, mais um vídeo aqui do nosso canal e vamos falar da crise do Flamengo, galera. O Flamengo que perdeu mais uma no Campeonato Brasileiro. O Flamengo em 4 jogos só tem uma vitória e 3 derrotas no Campeonato Brasileiro. Campanha muito ruim de início, né? O Flamengo, lembrando, no passado também fez uma campanha muito ruim no Campeonato Brasileiro, né, e conseguiu vencer as Copas, mas esse ano, galera, parece que o Flamengo não vai conseguir se recuperar a tempo de conseguir chegar bem nas outras competições. O Flamengo também tem Libertadores, tem Copa do Brasil e tá deixando o torcedor muito preocupado. O Gabigol também, que só reclama com a arbitragem e com os jogadores do outro time, né? O cara tá esquecendo de jogar futebol, né? A preocupação dele primeiro é irritar o árbitro e irritar os jogadores do time rival, né? E tá muito complicada essa situação do Flamengo, galera. Eu queria que vocês colocassem nos comentários aí como que o Flamengo pode sair dessa crise, né? E vamos acompanhar o debate aqui falando tudo sobre o Flamengo e o jogo aí contra o Atlético Paranaense. Libertadores que não conseguiu passar. Tem jogado um grande futebol depois disso. Tem feito muitos gols na Copa do Brasil, no Brasileirão, na Sul-Americana. É uma manutenção de um trabalho. Botafogo é uma manutenção de um trabalho. Fluminense, que está jogando muito, é manutenção de trabalho. Palmeiras, manutenção de trabalho. Esses times, Botafogo, todos esses, manutenção de trabalho. O Flamengo vai continuar disputando títulos, tem um elenco muito bom, tem time, só que cada vez com mais dificuldade, porque não tem identidade. O time troca de treinador toda hora, não tem Eu acho que identidade. está construindo identidade agora. E aí é o momento... Se deixarem o São Paulo Então, trabalhar. o resultado não está vindo. Mas eu acho que o Flamengo está evoluindo. Acho que hoje o Flamengo tem uma forma de jogar, né? Ele acertou nas substituições, como a gente falou aqui, né? Com o Pulgar, com o Cebolinha, com o Matheus França. O time melhorou. O resultado não veio, mas é o momento de você acreditar nisso, de acreditar na sequência de trabalho do São Paulo. E para mim, nesse momento, ele é o menor dos culpados do que o Flamengo está vivendo. Jogadores precisam dar resposta e a direção precisa aparecer também para fazer um planejamento que o orçamento do Flamengo, o orçamento do Flamengo pede, né? Que é um planejamento de elite. Mas a responsabilidade de acertar a defesa é dele. Sim. Eu insisto. Sim. Junto com os jogadores. E não é lá muito forte dele, né? Assim, não, Mas tem que não é acertar. o cara que você chama para isso. Se continuar fazendo um gol, levando dois, Ou fazendo dois e levando três, problemas de consistência defensiva, como ele mesmo disse, Ou se não vai adiantar jogar bem e perder, amigo. Ou se paga na frente, como contra o Maringá. Tomou 2 gols do Maringá, ninguém nem percebeu. Fez 8. Mas tá no nem início de todo jogo trabalho é também, assim. né, Bel? É importante lembrar, o também próprio acho. Jorge Jesus, em 2019, sofreu no início. Foi eliminado Depois, da Copa do Brasil, né? Foi eliminado. E dando umas inventadas ali de Rafinha na meia. Né? Claro, não faz sentido nenhum colocar o trabalho do Sampaoli nesse momento na mesma condição em que foram colocados os trabalhos dos técnicos ruins que passaram pelo Flamengo. Porque passou muita gente com trabalho ruim. Eu insisto, trabalho ruim não tem que continuar, não. Paulo Souza não tinha que continuar. Quem tinha que continuar era o Dorival. Vitor Pereira não tinha que continuar. Vitor Pereira não tinha que continuar. Vitor Pereira não tinha nem que ter chegado. Mas aí é que tá, Nath. Vitor Pereira não tinha... Eu trabalhei numa empresa uma vez que a gente falava assim, pô, a gente precisa tomar cuidado, como é que tá demitindo tanto? Eu falava, tá demitindo tanto porque tá contratando errado. Pessoas que não têm as características. Mas no início, lá no Corinthians, o senhor defendia o Vitor Pereira, que eu lembro bem. Com o que ele tinha... Mentira ou verdade? Sem dúvida nenhuma. Com o que ele tinha, ele fez até muito. O Abel sempre gosta... Sou rancoroso. Ele fez muito, mas tem uma coisa. Aquilo que ele fez no Corinthians não era cartão de visita do futebol do fantástico mundo de Walt Disney, como a gente está aqui nos canais Disney, né? Não era o cartão de visita. Não, esse sim vai fazer o que o Dorival não fez. É isso que eu não entendi. E não entendo até hoje. Aquela troca foi muito infeliz. Acho que a troca mais infeliz da história do futebol. Eu nunca vi isso. Sério? Sinceramente, Eu não lembro de outro caso que o cara tenha caído. Ganhou a Libertadores e a Copa do Brasil. O cara ganhou 2 dos E eliminou 3 ele na principais Libertadores. Não, isso é 2 da esdrúxulo. Tríplice Coroa. É esdrúxulo. Não, e ele eliminou na Libertadores, né, professor? Então, Mas assim, eu discordo um pouco do professor em relação ao trabalho do Vitor Pereira no Corinthians. Eu não acho que foi um trabalho bom. não foi nada do outro mundo, mas foi um trabalho decente. O cara chegou na Foi o final... mínimo que ele tinha que fazer pelo status que ele chega. E quem faria aquele mínimo? Quantos fariam aquele mínimo? Não é todo mundo que tiraria Eu acho que o leite Vanderlei vai daquela fazer pedra mais. lá. Quem? Eu acho que o Vanderlei vai fazer mais do que o Vitor Pereira fez na temporada É passada. outra circunstância, Opa. outro Acho que vai. momento. Opa! Sei. Aposta de Natália Ferrão, Ele hein? é acho que treinador.
o Vitor Pereira não é o que o Flamengo pensava que era, mas Claro também que não não. é o pior técnico do mundo. É um Se técnico os, com ideias. se os jogadores não comprarem a ideia, vai mudar técnico a todo momento. Se continuarem com essa força no vestiário, no clube... Aí a diretoria tem É que entrar obrigação. Peraí. O cara defende o Flamengo, time de massa, recebe em dia, recebe bem. Ele tem que querer jogar todo jogo, amigo. Então vai embora. Ou tô errado? Não, você está corretíssimo. O que é? Várzea? Não, você está corretíssimo. Peraí, é futebol profissional. Um dos maiores clubes do Brasil, da América do Sul. Campeão do mundo, tricampeão da Libertadores, recebendo em dia, Maracanã lotado todo jogo. Vai jogar em qualquer lugar do Brasil, tem torcida do Flamengo. E o cara vai jogar quando quer? Eu acho que Isso é piada. Você olha a tabela do Campeonato Brasileiro, não é possível que um grupo tão vitorioso veja aquilo ali e aceite a condição do Flamengo atual. Tem que ter uma resposta. Tem que ter uma Mas resposta. não teve, por exemplo, o Campeonato Brasileiro que a gente está falando, contra o Internacional. Os caras não quiseram jogar? Jogaram bem. Jogaram bem. Mas perderam o jogo. Concorda? Sim. Qual foi o outro? Botafogo. Não, a grande diferença do Flamengo de antes... Foi pau a pau o jogo, não foi? Antes Contra o de ser- Botafogo? A grande- Tô enganado. Flamengo, tem mais Flamengo. O Flamengo pressionando mais com Então. posse de bola. Mas a grande finalizando. diferença das derrotas do Flamengo antes do São Paulo e pós-São Paulo é o nível competitivo. O Flamengo hoje joga. Antes não jogava. Antes era um time completamente espaçado em campo, sem estrutura de o jogo. Flamengo melhorou com o São Paulo. Todo desorganizado, os jogadores sem Isso que entender, eu tô batendo dizendo. cabeça. É isso que eu tô A dizendo. derrota hoje é diferente da derrota que era antes. Ainda tem falhas a serem corrigidas. Assim como tinha do Dorival, assim como tinha outros treinadores. Agora, se toda hora o jogador fizer bico e falar que com esse treinador não dá, e a diretoria vai lá e dá outro treinador, a coisa vai... Eu acho que oscila muito dentro do jogo, Abel, às vezes. O time desmonta psicologicamente, principalmente na adversidade. Ontem foi isso. Ontem começou jogando bem, começou Aí pressionando, toma um Cebolinha gol, desmonta. funcionando bem do lado esquerdo, não tava? Sim, jogando muito bem. O Cebolinha muito bem, o Pulgar muito bem, o Matheus França bem. Até o Gabigol. O Gabigol, não só por contra o gol de pênalti, mas ele no segundo tempo ali, quando o Arrascaeta entra, triangulando, chegando para bater no gol, gerando chance, porque ele sai bastante da área. Eu acho que o time precisa estar mais concentrado. Aí. Concentrado. Aquele olhar vitorioso que esse grupo do Flamengo tem, porque eles são vitoriosos. Só que em alguns momentos eu vejo ainda alguns atletas bem acomodados. Né? Eu acho que não todos. Por exemplo, o Vidal eu consigo afirmar. O Vidal do Flamengo é um jogador acomodado. E ele nunca foi esse jogador. Ele é porque acomodado contrasta com tudo ou que ele ele, no momento dele, da idade que ele tem, é isso que ele tem para apresentar? Ou você acha que ele Acho que está tem um pouco acomodado? dos dois. Eu acho que ele pode entregar mais. Eu acho que a postura é muito passiva em alguns momentos dentro de campo, de aceitar muito uma condição ruim. Ele mostrou isso em um jogo. Você lembra bem qual foi? No ano passado? Não, esse ano fora. Contra o Del Valle lá. Lembra? Sim. Lembra disso? Foi a exceção. Foi melhor em campo. Foi. Foi a exceção. Lutou, marcou, jogou. Só. Essa postura tem que rolar frequentemente. E eu Sabe o que me assusta? É que essa discussão... É que 2009 foi muito bom para o Flamengo. Pouca gente se esquece que antes da chegada do Jesus, a discussão era exatamente essa. A história do time do Arame Liso. Só não tinha o Vidal, mas tinha outros ali. Então, é uma coisa que às vezes eu sinto também em relação ao São Paulo, esses times que o São Paulo monta, todos do zero. Mudam os nomes, mudam os técnicos, mas o ambiente... São Paulo muda de técnico toda hora também. Então, Nos últimos anos. sim, mas estou dizendo justamente isso. Não, isso. estou concordando com você. Estou dizendo que o ambiente é que é O permissivo. futebol brasileiro muda de técnico. E o que é a única coisa que não mudou no Flamengo do Arame Liso para cá? Diretoria. São esses mesmos que mandaram embora o Dorival, que foram ao inferno à procura de luz, como eu falei, porque o que o Flamengo fez foi a troca de uma... O único período de exceção em que o Flamengo foi tudo isso que a gente cobra, um pouco mais de consistência defensiva, trabalhar como um time. Quem Isso era o foi com técnico? Dorival. Me diga. Foi com o Dorival. Ah, Mas olha ali, ó, o que a produção coloca no telão. Vocês falavam, não, ele não vai pedir reforço. Eu falei, gente... mas você acha que precisa? Ele não só Você vai acha pedir, que como precisa? já pediu. E você acha Ele que precisa precisa? de um jogador pela lateral direita. Ele precisa de um jogador por ali. O Wesley ainda é muito imaturo para jogar pelo Peraí, lateral direito. tem Wesley, Mateuzinho, Varela, tem 3. O Varela ainda não mostrou pro que veio. O Varela... Sem Varela condição. não é o Mas homem o pra Eric isso. Pulgar também não tinha mostrado. Não, mas o Eric Pulgar, a expectativa dele para ir, eu já Peraí. defendi a escalação dele antes com o Vitor Pereira. Tudo bem.
A função do técnico é fazer o jogador jogar. Quantos jogadores que não... Como foi o termo que você usou? Ainda não funcionou? Ainda não... O Varela ainda não mostrou que veio. Não mostrou que veio. E não só Quantos com jogadores... o Sampaoli, com os outros também. Quantos jogadores... Eu vou citar verdade. um exemplo aqui para vocês. Quantos jogadores que não tinham mostrado, ou ainda não estavam mostrando, como você disse, a que vieram, se é que eu acertei na concordância, Acertou. e o Abel Ferreira fez jogar? Não, mas peraí. Quantos? Que, inclusive, estavam na fila de dispensa do Palmeiras. O Mike não serve. É mentira ou verdade? Mas o na Mike não carreira serve. do Varela... Chegou na final da Libertadores, Mike titular, porque o Marcos Rocha estava suspenso, e fez a jogada do gol pro Rafael Veiga e jogou muito. Mas a carreira do Varela... Hã? A carreira do Varela. Me diz um... É jogador de Copa do Mundo, pô. Não é? Mas eu, por exemplo... Passou pelo Manchester United. Você fez a Passou. Eu nem lembrava disso, me lembraram aqui. Passou. Você fez a comparação com o Pulgar. O Pulgar, ele foi um cara importante de seleção chilena, ele foi um cara importante Sim. na Série A, principalmente com a camisa da Fiorentina. Estava escondido no Flamengo, nunca Sim. jogava. Tá jogando porque o técnico Mas ele chegou já se agora, mostrou na conhece, carreira. tem confiança nele e colocou para jogar. Eu acho que é isso. Ele na carreira, Ele já mostrou. ele gera uma expectativa de desempenho superior. Eu, pelo menos, não tenho essa expectativa no Varela. Tá? Também não. Eu acho que ele é um jogador que não vai resolver o problema do Flamengo na lateral direita. Mateuzinho. O Mateuzinho, ele é um jogador que oscila. Eu acho que ele tem, em alguns momentos, um bom apoio, mas muitos problemas na parte defensiva. Wesley. Muito cru. É um garoto novinho. que deu velocidade, que deu um vigor É ali bom no menino, corredor. mas ainda tem que melhorar. Tem que ser trabalhado. Muito cru? Eu acho que tá O Palmeiras foi campeão da Libertadores em 2020 com Danilo, Patrick de Paula e Gabriel Menino. Mas corresponderam. Muito cru. Papel do técnico, amigo. Corresponderam. 3 meninos tinham acabado de sair da base. Não é Não só do apareceu técnico. nada melhor que o Rodinei até agora ali. Então tá bom. Então vamos lá. isso. Lateral Mas não é direito. só o técnico, Quem mais? não, Abel. Alexander tá jogando no Fluminense. Tá muito cru ou tá jogando? Não, ô Abel, assim, Ué, você tá querendo eu tô dando colocar... exemplos. Mas você tá Mas é querendo outro colocar na... contexto também, né? Mas você tá querendo colocar na mesma Não, é que vocês estão dizendo que o Flamengo não tem lateral direito, tem que contratar. Eu acho que é uma carência. discordando. É uma carência. carência. Tem 3? Tem, mas os 3 que estão lá resolvem? A necessidade O papel do técnico é fazer resolver, estão lá. Ah, né, o cara não é mágico também, Abel. Também não é Peraí, assim. mas eles são tão ruins assim? Também não é assim. O que um tem de valência, que é ajudar um pouco mais na parte ofensiva, a parte defensiva é desastrosa. O que consegue ficar um pouco mais, deixa um buraco pela ponta direita. É um problema da maioria dos laterais. Então, só que o Flamengo tem dinheiro para ir no mercado e contratar, não tem? O Wesley só joga porque já tem um problema muito grande com os outros dois. Que você já sabe que eles não estão entregando há muito tempo, o Varela e o Mateuzinho. E aí o Sampaoli vê o garoto e fala, vou tentar trabalhar esse garoto. Só que eu acho que pode ser que se queime uma etapa com ele. Eu acho que ele pode ser importante, eu até vejo potencial no Wesley. Tem velocidade, tem um bom apoio, deu um vigor ali pelo lado Ele direito. tá imaturo, Só ele que tá eu acho verde, que né? para um projeto como o Flamengo, para a expectativa que o Flamengo tem, e o Flamengo tem... Então eu vou te fazer mais uma Dinheiro pergunta. para Quando isso, você teria que terminar, contratar. já tô com outra pergunta pronta para vocês. Não, eu acho que teria que contratar, principalmente um lateral direito e mais um jogador pro meio campo, um volante com uma capacidade maior de pegada, não um jogador igual ao João Gomes, que vai ser difícil achar. Por que o Flamengo mas com não vai essa atrás? Já tá com o característica. Pulgar Por que aí. que o Flamengo tá não vai atrás jogando, do não tá Cuejá? jogando bem? Você acabou de falar. Mas pode jogar com os dois. Hein? Hã? Por que Pode o jogar Flamengo... com o Pulgar e mais Pulgar um. e Thiago Maia, não tá bom? Thiago Maia tá muito mal na temporada, Bel. Thiago Maia só jogou... Peraí. Tudo bem. Tá mal na temporada, não serve mais ter que contratar Não, outro? eu não tô Ou falando- recupera o jogador? Eu não tô falando que ele É um não... jogador jovem, já mostrou... Se fosse Pelo assim, o amor de Léo Deus. Pereira já não estava lá, né? Mas Pô, não é se isso que a fosse gente tá assim, falando. vou voltar ao Palmeiras, gente. Se fosse assim, teria mandado embora o Rafael Veiga, que já teve má fase. Teria mandado o Rony, Mas não é que isso, começou mal. Teria mandado embora o Zé Rafael. Mas Pô, não- peraí, o Thiago Maia tá em má fase, tem que contratar outro? Eu discordo de vocês. Abel, Mas a gente não tá Não é falando que é isso. contratar um para substituir o Thiago Maia. Não é mandar embora, é dar competitividade. Qualquer jogador que tiver em má fase e contratar outro, Não. eu discordo de vocês, Não, mas eu a gente não respeito. tá falando de qualquer jogador. A gente Thiago tá falando, Maia, mas a gente tá gente. falando de 2 setores que tiveram baixas. Apesar do Rodinei ser muito contestado, o Rodinei dava uma dinâmica lateral que não Era tinha. isso que eu ia perguntar. Que não Era tinha. isso que eu ia perguntar. Por que não ficaram com o Rodinei? Não, primeiro porque ele não queria, O Rodinei né? também não Que queria. Será era que ele o não queria mesmo? Ele, pessoalmente, era Ele o também momento não de queria mais sair. Ele ficar. sentiu isso. Faz uma força pro cara ficar, A saída pô. do João Gomes, você traz um jogador que já não joga com a característica do João Gomes. Você gasta 20 milhões, que é o Gerson. E quando eu falei aqui que, pra mim, eu não traria o Gerson pensando na valência do João Gomes, muita gente me criticou. Eu falei, gastar 20 milhões pra colocar um jogador pra atuar no lugar do João Gomes, que não atua como o João Gomes atua. Atuou em 2019. Não atua mais há muito tempo nessa posição.
Não, são características diferentes. São até. características diferentes. Agora, o Flamengo, Qual o jogador pelo que dinheiro chegou no tem, Palmeiras com a mesma característica do Danilo? Esperando honestamente... até agora. Qual jogador que chegou no Palmeiras com a mesma Mas o Palmeiras nem característica tinha do... contratado, Abel. Você está querendo comparar Não, eu tô uma comparando, gestão com a outra. Porque tá parecendo que o Flamengo tá num buraco sem fundo, Não. porque foi embora o João Gomes, Não. que é muito bom. Não tô dizendo que o João Gomes tem é problema. Mas o papel do técnico é fazer o que o Abel Ferreira faz no Palmeiras, mas, Abel, gente. deixa eu te falar Tem um um negócio. monte de jogador. Chegou o Gerson, concordo com vocês, não é a mesma característica. Adapta o time pra jogar. Mas é o que o São Paulo vai fazer. O Gerson do São Paulo Ué. não é o João Gomes. Mas é o que ele está Mas é- fazendo. Senão é Vai ser muito o fácil. Pulgar. Mas Só que essa perda Thiago do- Maia tá em má fase. Essa O Wesley tá cru, vamos contratar. Pelo amor de Deus. E outra coisa, assim, o Flamengo poderia ter mapeado muito melhor. O Flamengo enfrentou um dos seus antigos atletas, o Cuéllar, no Mundial. O cara entrega exatamente ou semelhante ao que o João Gomes entrega. Uma recomposição defensiva muito boa e uma entrega de bola para o ataque muito boa. Você não poderia investir nesse jogador de novo para trazer de volta? Ele já jogou no Flamengo. Coelho As quis ir redes embora. sociais caem. Eu acho que se o Dorival tivesse aí, Ah. ele teria problema sem o João Gomes, porque o João Gomes foi Sim. fundamental para o ajuste do Flamengo na última temporada. Eu concordo. Por Mas característica, pera. ele sustentava o time. Zico parou e o Flamengo tá vivo. O João Gomes foi embora para o Flamengo não anda mais? Você tá botando Não é na possível, prateleira, Não é gente. isso, Abel, não é isso. Você tem que. Pelo amor de Deus. O técnico tem que encontrar a solução. Isso eu concordo com você. Pô. E quando eu falo, o Thiago Maia não tá bem, não quer dizer que eu estou descartando completamente o Thiago Maia. Que ele é um jogador que tem que sair do Flamengo. Não, eu acho que ele pode melhorar. Eu acho que ele é um jogador que pode se desenvolver. Mas isso também não rasga a possibilidade que o Flamengo tem, a necessidade de contratar para algumas posições. Mesmo sendo um elenco muito forte, o mais poderoso do futebol sul-americano, tem muita gente ali com muita qualidade que pode render mais, eu ainda acho que o Flamengo tem essa carência. Mais um jogador no meio campo para dar competitividade e até concorrência para esses jogadores, tirar esses jogadores de uma zona de conforto. E na lateral direita eu acho que precisa de uma solução. Mais algum? A lateral Não, são esses direita, lateral é uma necessidade do time, não é do elenco. É do time. O time precisa de um lateral, porque tem 3 e não tem nenhum. Não tem o que quer. Então eu vou voltar aqui. Vou misturar tudo, mas vou... O Renato Portaluppi tem razão quando ele reclama. Ou não? Dos reforços do Grêmio? Do Grêmio. Tem. Ah, bom. Tem. Vocês estão falando que o Flamengo precisa de reforços. Claro que tem. Até o Abel pede reforço. Quando o Renato reclamou, Não, o Renato tem razão. a gente falou aqui que Mas a ele gente tem. está falando de um time... O Odair Helma precisa de reforços no Precisa Santos? de um time. Não, o Odair Helma precisa de um time. Ele precisa de O um Odair time. Helma precisa de reforços? Claro. Precisa de Tem 11. 90% da torcida do Santos disse que o trabalho é péssimo, que o time tinha que estar jogando muito mais. Tem time para jogar mais? Não. Tem. Não. Na minha visão, tem. Não. Tem. O problema é o técnico. Não. Eu acho que a Mas identi- o Flamengo precisa de reforços. Precisa, 2. E o Grêmio? Precisa? Precisa. E o Santos? Precisa. 11. Precisa. Reforços. Mas, por exemplo, a identidade que o São Paulo em pouco tempo já fez com o Flamengo, eu não vejo no Santos. Fazendo essa comparação, analisando... Tem jogador para isso? Eu acho que tem jogador para jogar mais, na minha opinião. Eu acho que o elenco é E o limitado. Flamengo não tem jogador para Claro que tem, se mas defender bem ali no meio-campo? Tem que contratar? tem que contratar. Tá certo. Me convenceram, entre aspas. Galera, concordo, o Flamengo precisa sim de algumas contratações, né? Eu digo que o Flamengo, há anos o Flamengo não contrata um jogador para poder substituir o Arrascaeta, o Flamengo não contrata meia, o Flamengo só quer contratar volante, zagueiro e ponta, o Flamengo só contrata ponta, volante e zagueiro, o Flamengo não contrata meio campo, não sei porquê, não sei qual é o motivo do Flamengo não conseguir contratar um meia de qualidade, dinheiro tem, e o Flamengo não consegue, entendeu? Eu acho que o que tá faltando no Flamengo é o quê? Mexer na zaga, mexer na parte defensiva, o Flamengo tá mexendo na parte ofensiva, mas ainda não mexeu na parte defensiva, tem que rodar mais, Rodrigo Caio tá lá, tá treinando, tem condições, bota pra jogar. Eu acho que tem que dar uma rodagem aí nessa defesa do Flamengo, tá tomando muitos gols, né? E outra coisa também, tem que dar oportunidade, esses garotadas do Flamengo, o Igor Jesus tem que ter oportunidade, o Matheus Gonçalves também que vinha jogando muito bem, o garoto entra, incendeu o jogo, não tá tendo oportunidade, né? Temos que saber o que tá acontecendo, o porquê que o Sampaoli não tá dando oportunidade aos jogadores.
Entendeu? É o que eu falo. Essa derrota não tem como. Ah, o Flamengo jogou. É claro, o Flamengo chegou a jogar. Tava jogando melhor do que o Atlético. Mas o Atlético foi mais eficiente e conseguiu achar o gol. Né? E um fato aí que eu falo do Flamengo é o seguinte: o Gabigol, ele gosta muito de ficar contando piadinha pros outros jogadores do outro time, falando besteira e esquece de jogar bola. Entendeu? O que vai ganhar o jogo é bola na rede, não é ficar falando coisinha no ouvido do jogador do outro time, porque não vai adiantar nada. Reclamar com o juiz não vai adiantar nada, porque assim, na minha opinião, o Gabigol tá atrapalhando o Flamengo. Eu acho que tem que ter alguém pra chegar no Flamengo e chamar a atenção do Gabigol. Não sei quem, mas alguém tem que chegar e falar: ó, Gabigol, ó, vamos parar com isso, cara. Todo jogo levando cartão. Pô, jogamos 4 jogos, você já vai desfalcar o Flamengo por cartão amarelo? Eu acho que tem que ser dessa forma. Alguém tem que chegar, pra Gabigol tem que ser duro, ó. O que você ganhou ficou lá pra trás. Eu quero saber agora do presente. Do presente não tá entregando nada. Entendeu? Não dá. E o Flamengo precisa de um lateral direito com urgência. É urgência, urgência. Ah, mas tem que trabalhar o garoto. Beleza, tem que trabalhar o garoto, tem que dar oportunidade, mas não é o momento. O momento do Flamengo é tentar sair dessa crise. E o Flamengo é o time do futebol brasileiro que mais perdeu na temporada. É claro, jogou mais competições, jogou, mas foi o que mais perdeu. Isso não é normal no Flamengo. O Flamengo jogou 29 jogos, pô, perdeu 11. Que isso? Perdeu 11, galera. É muitos jogos que o Flamengo perdeu na temporada. Muitos jogos. Entendeu? Então o Flamengo tem que melhorar isso aí, né? E o Sampaoli tem que tentar corrigir isso daí o mais rápido possível. Santos tá frangando muito. O Matheus Gonçalves, Matheus Cunha, vai assumir o gol do Flamengo e vai pegar a titularidade, porque o Santos não tá agarrando bem, tá falhando bastante, né, nos últimos jogos. E é isso aí, galera. Mais uma derrota do Flamengo. Eu queria que vocês colocassem nos comentários a opinião de vocês sobre essa derrota e sobre a crise do Flamengo. E não esqueça também, né, galera? Deixa seu like, se inscreve no nosso canal e ative também o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal.